aí essa passagem dessa música? Aleluia. Essa eu faço parte do reino de Deus. Aleluia. Aleluia. Reino de justiça que não terá fim. Estou sonhando os sonhos de Deus. Ele que não tudo bem. Aleluia. Amados, esse é um entendimento que nós temos de ter em nosso coração. Que fazemos parte desse reino. E precisamos ter o conhecimento desse reino dentro do nosso coração. Afinal de contas, foi para isso que Jesus veio. Para nos dar esse reino. Para colocar esse reino dentro de nós. E precisamos a cada dia, enquanto estivermos aqui, buscar como algo precioso. Assim como Jesus falava no seu ministério acerca desse reino. Como uma pérola preciosa que você vai lá fundo para buscar. Nós precisamos conhecer mais desse reino que está dentro de nós. E olha uma característica interessante desse reino. Passa a próxima tela, Cláudia, por favor. Aleluia. Estou sonhando os sonhos de Deus. É Ele quem age por mim. Amados, precisamos ter essa consciência. Que nesse reino que Ele nos colocou, somos seus servos, somos seus filhos. Mas Ele age em nosso favor. O tempo todo Ele age em nosso favor. O tempo todo Ele está trabalhando por nós. O tempo todo, amado, Deus está movendo as águas ao seu favor. O tempo todo Ele está trazendo para você aquilo que você precisa. Nada vai te faltar neste reino, amado. Agora você precisa ter a consciência dele. Você precisa conhecer esse tão grandioso, eterno, poderoso e glorioso reino que está dentro de você. Aleluia! Você precisa conhecer, você precisa buscar como algo mais precioso que existe na sua vida. O próprio Jesus disse isso. Em primeiro lugar, busque o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas na sua vida. Amados, isso tem que ser o mais precioso na sua vida. Isso tem que ser o que há mais valor na sua vida. Nada deve ser mais importante que isso. O reino de Deus em primeiro lugar, amados. Porque as demais coisas passarão. Mas esse reino é eterno. Esse reino é eterno. Ele nunca acaba, amados. Na eternidade, esse reino que já está dentro de nós, viveremos nele eternamente. Não vimos, mas ele é real. Ele é mais real do que nós, amados. Ele é mais real. Aleluia. Oh, Pai, obrigada, Senhor, pelo teu reino dentro de nós. Obrigada pela consciência desse reino, Senhor. Obrigada porque você nos deu a vida do teu filho para nos dar esse reino, para nos dar essa vida, para nos fazer reinar aqui em terra, Senhor. Obrigada, Pai. Obrigada, Pai. Obrigada, Senhor, por esse tão poderoso e grandioso reino que está dentro de nós. Oh, Pai, muito obrigada, Senhor, porque a cada dia você nos ensina a disputar mais desse reino poderoso. A cada dia você nos ensina mais a andar na plenitude desse reino, Pai. Como filhos teus, Senhor, andando de forma poderosa aqui na terra, desfazendo as obras do diabo, Pai, crescendo no teu conhecimento. Eu te dou graças, Pai, por esse entendimento chegando ao teu povo nesta noite de forma muito mais poderosa, de forma muito mais grandiosa, Pai. Obrigada, Senhor, pelo espírito de sabedoria e de revelação sobre o teu povo nesta noite, para entender as verdades da tua palavra, Pai, para conhecer a grandiosidade deste reino, para ter essa consciência de forma poderosa gerada em seus corações, Pai. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada pelo teu Espírito se movendo em nosso meio nesta noite, nos trazendo entendimento e revelação da tua palavra, Senhor.
Muito obrigada, Pai, em nome de Jesus. Aleluia. Pode sentar. Aleluia. Podem sentar, irmãos. Aleluia. Aleluia, amados. É sobre isso que nós vamos conversar nesta noite. Olhar para a palavra e deixar que a unção, o poder que há nesta palavra, nos traga mais entendimento, mais revelação acerca desse reino de Deus, amado. É importantíssimo entendermos acerca disso. Jesus disse, afinal de contas, eu vim para isso. Ele teve um ministério pequeno de aproximadamente 3 anos e meio. A Bíblia relata que ele começou o seu ministério com mais ou menos 29 anos de idade. Não relata exatamente que ele morreu, mas segundo os estudiosos nós sabemos que é mais ou menos esse tempo de 3 anos e meio. E durante esse tempo, ele intensamente falou sobre o reino. Se você observa nos evangelhos, você vai ver acerca disso. Ele o tempo todo falou acerca do reino. E usou muitas parábolas para falar acerca do reino. Então, amados, nós precisamos considerar importante aquilo que Jesus considerou importante. Precisamos dar prioridade àquilo que o Senhor deu prioridade. Jesus não fez outra coisa, amados, enquanto ele esteve aqui. Ele falou o tempo todo do seu reino. Até quando ele morreu, ressuscitou e passou 40 dias aqui na terra ainda falando sobre os seus discípulos. Ele falava acerca do reino de Deus. Amém? É para isso que estamos aqui. Para anunciar esse reino ao mundo. As pessoas precisam ter esse reino dentro delas. Precisam ter essa vida de Deus dentro delas. E somos nós que temos que anunciar, porque Jesus já fez a parte dele. Ele já anunciou, ele já ensinou, ele já nos trouxe tudo aquilo que precisamos saber, entender, para termos esse poderoso reino dentro de nós, para andarmos nesse reino. Amém? Então vamos conversar um pouco acerca disso nessa noite. E essa música é poderosa e ela nos traz muito entendimento e muita revelação acerca disso. Como eu falei, aquela característica que Deus está agindo por nós, amados. Precisamos ter isso sempre em nossa vida. Que Ele está sempre agindo a nosso favor. Agora nós precisamos ter um entendimento que nós precisamos dar condições a Deus de agir em nosso favor. Amém? Quando estamos alinhados na palavra, quando estamos ajustados na palavra. Amém? Então é importante entendermos acerca disso, amados, porque Jesus nos veio trazer esse reino. Ele nos colocou dentro desse reino. Nós estamos estabelecidos nesse reino. Então precisamos ampliar o nosso entendimento e o nosso conhecimento acerca dessas coisas. Trazer uma maior consciência de que tipo de reino estamos envolvidos. Porque há muitos reinos, não é verdade? Há muitos reinos. Então vamos ver algumas coisas acerca da importância de conhecer esse reino de Deus e depois vamos ver algumas características desse reino. Alguns pontos, porque há muitas coisas para falar disso e numa noite não dá tempo de ministrarmos acerca de tantas coisas, mas vamos ver algumas características que eu considerei mais importantes para meditarmos acerca delas nessa noite, amém? Então, amados, eu tomei mais base no Evangelho de Mateus, porque é o Evangelho que fala mais acerca do reino de Deus. Há mais de 50 referências no Evangelho de Mateus acerca do reino de Deus. Há mais de 15 parábolas de Jesus falando no reino de Deus, só no Evangelho de Mateus. Só no capítulo 13, amados, há 8 parábolas falando do reino de Deus. Então, como eu falei anteriormente, Jesus estava o tempo todo falando acerca de Deus, do reino de Deus. Trazendo revelação, trazendo entendimento para os seus discípulos acerca desse reino. Amados, pensa uma coisa. Isso já aconteceu comigo sempre. Às vezes as pessoas me perguntam referências sobre algum ponto da cidade, daqui de uma pessoa. Como é que chega em tal canto? Eu não sou tão orientada assim, às vezes eu não sei dar muito informação precisa. E geralmente algumas pessoas perguntam, tu é daqui? Ou já mora aqui há quanto tempo? Né? E eu já estou aqui há muitos anos. E às vezes não sei dar uma informação, assim, uma direção básica acerca disso.
E muitas vezes eu me sinto até envergonhada com relação a isso, quando alguém me pergunta há quantos anos você mora aqui e você ainda não conhece certos trajetos ou sabe dar um direcionamento certo em relação a determinadas coisas. Mesma coisa com relação ao reino de Deus. Esse reino já está dentro de nós e precisamos conhecê-lo. Como vamos falar exatamente acerca desse reino e dessa vida de Deus que há dentro de nós se não o conhecemos? Há quanto tempo essa vida já está dentro de nós? Se você só tem um ano de convertido, amado, já é mais do que suficiente para conhecer mais acerca desse reino e para falar com mais força e convicção acerca dele. Amém? Aleluia. Então, amados, esse reino, ele foi grandemente abençoado, anunciado. Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Mateus. Se você puder deixar a Bíblia aberta aí, porque vamos folhear um pouco no Evangelho de Mateus, então facilita para a gente adiantar o estudo. João Batista, ele veio preparar o caminho do Senhor, não é verdade? Bem, sabemos disso. Você vê aqui no capítulo 3 do Evangelho de Mateus, no verso 2. João Batista anunciava: arrependei-vos, pois está próximo o reino dos céus. E ele anunciava isso o tempo todo, preparando o caminho para o Senhor. Ele sempre pregava acerca disso: arrependei-vos, pois está próximo, está muito próximo o reino dos céus. Vê agora no capítulo 11, aqui de Mateus, no verso 10. Falando também acerca de João, que diz assim: João é aquele de quem está escrito: adiante da tua face envio o meu anjo, que preparar diante de ti o caminho. E que caminho é esse, amado, que ele estava anunciando? Era Jesus. Era o caminho de justiça que ele estava anunciando. Era a justiça de Deus que estava chegando ao mundo para nos justificar, para colocar esse reino dentro de nós, para nos trazer a presença do Pai. Então João anunciava o tempo todo: arrependei-vos, pois está próximo o reino dos céus. Jesus, quando começou o seu ministério, amados, ele anunciava a mesma coisa. Volta só mais um pouquinho no Evangelho de Mateus, no capítulo 6. Aleluia. Mateus 6, verso 33. Jesus, depois, quando começou o seu ministério, depois que foi batizado, depois que foi tentado, quando ele começou a juntar os seus discípulos, ele começou a pregar acerca desse reino. Como eu falei, ele teve um curto, mas intenso ministério anunciando esse reino, pregando esse reino, ensinando as verdades desse reino, para que seus discípulos pudessem andar neste reino, pudessem mergulhar nesse reino, pudesse buscar nele as preciosidades que há neste reino. Porque ele veio trazer, amados, uma vida que era completamente diferente da vida que os seus discípulos tinham aqui na terra. Que era completamente da vida que nós tínhamos antes de ter Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. Então ele veio anunciar algo, amados, que era completamente diferente. E isso causou muita polêmica, isso causou muita crítica, isso causou muita perseguição em Jesus acerca das coisas que ele estava dizendo. Porque muitos não compreendiam o que ele estava dizendo, porque era algo totalmente novo, era algo totalmente diferente, era algo muitas vezes totalmente contrário à vida do que eles tinham aqui anteriormente. Mateus 6,33, Jesus diz: mas buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. De que coisas Jesus está falando, amados? Se você vai olhar anteriormente o que Jesus vem falando aqui, ele vem falando acerca de você não andar ansioso por coisa alguma, de você não andar priorizando as coisas naturais.
Aqui ele diz, vosso Pai, bem sabeis que você necessita dessas coisas. Ele sabe que nós precisamos dessas coisas. Que nós precisamos comer, que nós precisamos vestir e que nós precisamos das coisas aqui na terra. Mas, amados, no reino de Deus, isso não pode ser prioridade. No reino de Deus, isso não pode estar em primeiro lugar. Porque o reino dele e a justiça deve estar em primeiro lugar em nossas vidas. Amado, quando você faz isso, não tenha dúvidas que as demais coisas chegarão até você. Eu tenho provado isso na minha vida. Eu tenho vivido isso. Eu tenho buscado as coisas de Deus. E muitas coisas que às vezes eu penso ou que desejo têm chegado até mim. Muitas coisas eu nem pedi ao Senhor. Mas Ele sabe de que eu preciso. E quando eu olho, chegou até mim. Não tem me faltado nada, amados. Não tem me faltado nada. Mas eu tenho colocado meu coração no Senhor. Em fazer a obra dEle. Em priorizar o reino dEle. Em buscar as coisas que interessam ao Senhor. Amados, essa vida é passageira. Estamos aqui pouco tempo. É um estralo de dedo. Não é assim quando vai chegando o ano que as pessoas começam a dizer esse ano passou tão rápido. Não é assim? A gente costuma nessa época do ano escutar isso muitas vezes. Esse ano passou tão rápido, como o tempo está corrido. As coisas estão passando rápido, amados. E não podemos perder tempo. Temos uma eternidade para viver ao lado do Senhor no céu. E precisamos ter uma vida de qualidade enquanto estamos aqui na terra. Ajuntando, como o Senhor disse, tesouros que tenham valores eternos. E não que sejam coisas naturais. Eu não estou pregando contra as coisas naturais, amém, amados? Eu sei que essas coisas são importantes e precisamos delas. Mas eu estou falando acerca da prioridade. Daquilo que está no teu coração. Amado, se você prioriza isso, você vai ver as coisas acontecendo na sua vida. E você vai dizer, como foi isso? Eu nem orei pedindo isso, mas isso chegou até mim. E Deus tem provido, amados. E Deus vai trazer de forma poderosa. Porque está escrito na palavra. E a Bíblia diz que Deus vela para cumprir a tua palavra. Jesus disse, priorize o reino e a justiça. E as demais coisas chegarão até você. Faça isso. E veja a palavra se cumprindo na sua vida. Amém? Aleluia. Então Jesus estava nos falando aqui, amados, acerca de priorizarmos o que é eterno. O que tem valor eterno em nossas vidas. Amém? Aleluia. Vamos voltar no capítulo 4 do Evangelho de Mateus, no verso 17. Acerca de Jesus, quando começou a pregar acerca do reino de Deus. E assim como João Batista anunciava, Jesus começou a anunciar do mesmo modo. Verso 17 diz, desde então começou a Jesus a pregar, arrependei-vos, pois está próximo o reino dos céus. Amém? Eu estou repetindo isso aqui, mas vocês vão entender mais na frente, porque eu estou repetindo essas passagens. Acerca do que João pregava e do que Jesus pregava. No Evangelho de Marcos, não precisa vocês abrirem lá no capítulo 1, esse mesmo momento e essa mesma pregação de Jesus está registrado assim. Depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galileia, pregando o Evangelho do Reino. Diga, pregando o Evangelho do Reino. E dizendo, o tempo está cumprido. E o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Jesus pregou intensamente acerca disso. Acerca dessa condição. Agora você pode abrir sua Bíblia no livro de Daniel, lá no finalzinho do Novo Testamento. No capítulo 2. E vamos ver o que está escrito acerca desse poderoso reino. Daniel, capítulo 2, no finalzinho do Novo Testamento, verso 44. Aleluia. Amém? Diz assim, mas nos dias destes reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. Diga, não será jamais destruído.
Amados, todos os reinos passam, mas o reino de Deus jamais passará. Ele jamais será destruído. Ele é um reino eterno. Vamos continuar. Esse reino não passará a outro povo, mas esmiuçará e consumirá todos estes reinos e será estabelecido para sempre. Diga para sempre. Para sempre, amados. Esse reino foi estabelecido. Aqui fala será porque ele ainda não tinha sido estabelecido, mas nós sabemos que ele já foi estabelecido. Então, para sempre, ele foi estabelecido. Amém? Quando Jesus, amados, foi tentado pelo diabo, nós bem conhecemos essa passagem, uma das tentações que o diabo chegou para ele foi exatamente acerca do reino. O diabo mostrou para ele todos os reinos do mundo. E ofereceu para ele, olha, eu posso te dar tudo isso, se você me adorar. Mas Jesus escolheu, amados, o reino eterno. O reino que tem valor eterno. Esse reino que jamais passará. Esse reino que jamais acabará. Sabe, amados, o diabo, ele tenta justamente naquele ponto que você está priorizando ali. Naquele ponto que você está... Ali era justamente o momento que Jesus estava começando seu ministério acerca disso. E o diabo foi justamente em cima disso. Como Jesus poderia pregar acerca desse reino tão poderoso, tão grandioso, desse reino eterno, se ele tivesse caído na tentação do diabo? Amém? Mas ele venceu. Ele priorizou aquilo que era eterno. Ele buscou o reino de Deus em primeiro lugar. Ele não atentou para aqueles reinos, para aquelas coisas materiais que o diabo estava colocando ali diante dele. Amém? E com isso, amados, ele estava nos ensinando que é assim que nós devemos proceder. Que é assim que nós devemos nos posicionar diante daquelas circunstâncias, diante daquelas coisas que o diabo coloca diante de nós. Porque ele vai estar sempre colocando. Ele vai estar sempre colocando coisas que aos olhos dos homens são grandiosas, são valorosas. Mas, amados, temos que buscar ponderar acerca de que valor é esse. Acerca de que preciosidade há aí. Acerca do que é importante e do que é prioritário na vida. Amém? Isso é priorizar o reino de Deus. Isso é colocar as coisas de Deus em primeiro lugar. Amém? Se temos segurança, amados, entendimento, convicção no nosso coração acerca dessas coisas, quando o diabo vem tentando ou mostrando essas coisas que aparentemente são valiosas, amados, você não vai dar atenção para isso. Isso não vai te prender, isso não vai te parar, isso não vai te segurar. Porque você está firme e convicto em que as coisas de Deus são prioridade na sua vida. Que isso sim são coisas valiosas. Amados, você vai ver, nós veremos, quando estivermos na eternidade, quando estivermos no céu com o Senhor, o que fizemos aqui na terra, o que priorizamos aqui na terra. Amém? Vamos agora no Evangelho de Lucas, no capítulo 4. Aleluia. Vamos ver aqui o que Jesus disse também acerca do reino. Lucas, no capítulo 4, no verso 43. Aleluia, diz assim. Ele, porém, lhe disse, também é necessário, isso é Jesus falando, também é necessário que eu anuncie a outras cidades o evangelho do reino de Deus, porque para isto fui enviado. Amém? Jesus tinha conhecimento, amados. Em todo o tempo, antes dele iniciar seu ministério, como eu falei, ele iniciou seu ministério com aproximadamente 29 anos de idade. Ele passou estudando, buscando as escrituras, buscando conhecer acerca das coisas que estavam escritas acerca dele e daquilo que ele tinha de fazer para o Senhor. Então ele tinha conhecimento acerca dessas coisas, ele tinha conhecimento para o que ele veio. E ele ficou firme naquilo que o Senhor colocou para fazer. Amém? Amados, se não ficarmos firmes, vamos nos desviar do caminho. E aí não estaremos no melhor de Deus. Não estaremos priorizando o reino. E o diabo sempre vai colocar coisas em nosso caminho para nos tirar desse foco.
para nos tirar aquilo que é prioridade em nosso caminho. Então precisamos estar ligados com o Senhor, estar ligado com o Espírito para discernir essas coisas. Para não deixarmos com que essas coisas cresçam em nossa vida e sufoque a nossa vida com o Senhor. Amém? Aleluia. Então vamos ver, amados, voltando para o Evangelho de Mateus, no capítulo 10, que os seus discípulos, os 12 discípulos, também anunciaram o reino de Deus. Mateus 10, no verso 1, diz assim: chamando a si os seus 12 discípulos, deu-lhes poder, diga poder, sobre os espíritos imundos para os expulsarem e para curarem toda sorte de doenças e enfermidade. Verso 7. E indo, pregai dizendo, o reino dos céus está próximo. Amados, entenda que esse reino é um reino de poder. É um reino de ação. É um reino, amados, onde Jesus já nos capacitou com todas as coisas que precisamos. Jesus, quando andou em seu ministério, amados, se você examina os evangelhos, você vai ver que o tempo todo ele estava ensinando, pregando e curando. Ensinando, pregando e curando. E ele ensinava o quê? Acerca do reino de Deus. E ele demonstrava, amados, que esse reino é um reino de poder. Porque ele curava os enfermos, ele expulsava os demônios, amados. E ele nos deu essa autoridade e esse poder quando ele colocou esse reino dentro de nós. Amém? Ele nos ensinou acerca disso. Aleluia. Então, amados, os discípulos foram enviados a pregar o evangelho, a curar os enfermos, a expulsar os demônios. Os 70, amados, quando foram enviados do mesmo modo, eles anunciaram. Jesus os enviou de 2 em 2 e os mandou anunciar acerca deste reino, a curar os enfermos e a expulsar os demônios, amados. É um reino, amados, de poder. É assim que nós devemos nos mover hoje em dia. Porque esses sinais, esses prodígios no meio do povo de Deus, amados, vai atrair aquelas pessoas. E aí elas poderão ser alcançadas por esse reino. As pessoas precisam ver isso, amados, com mais intensidade. E nós precisamos desejar isso. E nós precisamos orar por isso. Não podemos, amados, cair na monotonia do dia a dia. Não podemos andar e vir para a casa do Senhor, vir para o culto, ou sair para o trabalho, ou ir voltar para casa, como se fosse mais um dia ou mais uma coisa. A condição do nosso coração, eu sempre falo acerca disso, vai determinar a medida que nós recebemos. Isso não é só quando estamos aqui, amados, ouvindo uma ministração, ouvindo algo que Deus está trazendo para as nossas vidas, mas é em todo instante. A motivação do teu coração depende de você. Amém? Depende de você. Aleluia. Aleluia. Vamos agora no livro de Atos, no capítulo 1. Aleluia. Atos, capítulo 1. Verso 3, diz assim: aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando do que respeita ao reino de Deus. Então, amados, João Batista anunciou esse reino, Jesus falou intensamente acerca desse reino. Os seus discípulos falaram intensamente acerca desse reino. E mesmo quando Jesus já havia morrido, ressuscitado, antes de ascender aos céus, ele passou 40 dias falando acerca desse reino. Eu creio, amados, a Bíblia não fala aqui exatamente, mas eu creio que nesse momento o discurso de Jesus mudou um pouco. Porque antes ele dizia o reino de Deus está próximo. E depois, amados, que ele morreu, que ele veio colocar este reino dentro de nós, ele deve ter trazido muita revelação
para os seus discípulos acerca disso. A Bíblia até fala que se fosse escrito, amados, todos os ensinamentos de Jesus não caberiam no mundo de tantos livros e de tantas coisas. Mas o que aqui está escrito, amados, é o suficiente para nos trazer entendimento daquilo que Deus quer que nós saibamos, daquilo que Deus quer que tenhamos entendimento a respeito. Amém? Então, amados, Jesus priorizou isso. Jesus falou intensamente acerca disso. Jesus desejava que tivéssemos conhecimento acerca disso. Então, precisamos priorizar isso. Precisamos buscar mais conhecer acerca disso. Se você ler os evangelhos, amados, você vai ter bastante entendimento acerca disso. Principalmente o evangelho de Mateus, que fala muito a respeito do reino de Deus. Então, lê principalmente o evangelho de Mateus com esse olhar. Sabe quando pensamos em algo, ou quando vamos ler a Bíblia com foco em algo, temos muito mais revelação e muito mais entendimento acerca daquilo ali. Eu sei que você já leu muitas vezes o evangelho de Mateus, mas lê com esse propósito, para você ver o entendimento, a revelação, a visão que vai chegar até você. Amém? Aleluia. Nós fomos chamados, amados, para pregar esse reino, para anunciar esse reino. Jesus, antes de ascender aos céus, ele disse: ide por todo o mundo e pregai esse evangelho do reino a toda criatura. Amém? A nossa missão hoje, amados, é dizer, é anunciar que esse reino já veio e que ele está dentro de nós. E que as pessoas podem desfrutar deste reino. E que nesse reino, amados, há muitas preciosidades, há muitas pérolas, há muita coisa valorosa que precisamos conhecer e trazer para as nossas vidas e para a vida das pessoas que estão precisando e que estão necessitando disso. Amém? Agora, amados, vamos ver isso no Evangelho de Lucas, no capítulo 17. Amém? Estamos passeando aqui pelos Evangelhos. Lucas, no capítulo 17. Verso 20. Aleluia. Diz assim: interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhe: o reino de Deus não vem com aparência visível. Aí está, amados, o motivo pelo qual muitas pessoas não entendem, ou muitas pessoas não desfrutam da plenitude desse reino, ou porque os discípulos ficavam questionando tanto acerca desse reino. Porque Jesus estava falando de algo, amado, que seria tratado por dentro, que seria colocado dentro de nós. E eles estavam querendo ver algo natural, algo que eles pudessem tocar, algo que eles pudessem ver com os olhos naturais. Mas esse reino, amados, nós tocamos e vemos com os nossos olhos do Espírito. Amém? É olhando para dentro que você vai entender esse reino. Então ele diz: o reino de Deus não vem com aparência visível, nem dirão, ei-lo aqui, ei-lo ali, porque o reino de Deus está dentro de vós. Diga, o reino de Deus está dentro de mim. Então é dentro, amados, que eu vou pegar essas pedras preciosas, essas pérolas preciosas. Amém? É olhando para dentro. Aleluia. Ele é invisível para o mundo, amados, mas para nós ele é real. E se vivemos isso, se andamos nesse reino, se desfrutamos desse reino, o mundo verá isso em nossas vidas. Há uma coisa poderosa, amados, que eu vejo aqui na passagem que quando Pedro estava negando a Jesus, uma coisa bem interessante que foi dita acerca dele, que também deve ser dita a nosso respeito. Quando Pedro negou Jesus 3 vezes, uma das pessoas que foi falar com Pedro, disse para ele: você é um daqueles que estava seguindo ele. E Jesus negava, não é verdade? E ele negava dizendo. Mas alguém chegou para ele e disse: você é um deles, porque o teu falar o denuncia. Você fala como um deles. Mas o nosso falar deve nos denunciar.
que somos filhos de Deus, que pertencemos a esse reino. O nosso falar, amados, vai identificar quem somos em Cristo. O nosso falar, amados, vai fazer o diferencial no mundo. As pessoas falam segundo aquelas coisas que elas estão sentindo, segundo as coisas que elas estão vendo. Mas nós falamos segundo o que nós cremos. Porque nós olhamos para dentro. Não é assim? Por exemplo, quando estamos com uma enfermidade, quando uma enfermidade está nos afligindo, o que nós temos de dizer? Jesus não já levou sobre si todas as enfermidades? E a Bíblia diz que nós fomos sarados? Então é assim que nós temos de confessar. O mundo confessa, eu estou com isso, eu estou sentindo isso. Mas nós, amados, temos que confessar o que a palavra diz. Aquilo que não estamos vendo, porque é um reino invisível, assim como a palavra diz. Mas nós temos que confessar isso. Porque é a verdade de Deus que foi estabelecida dentro de nós. Ele já nos sarou, Ele já nos curou. Então é isso que devemos confessar. E quando agimos assim, amados, eu citei esse exemplo da enfermidade, mas em todas as áreas da nossa vida, quando agimos assim, as pessoas identificarão o reino de Deus em nós. Elas verão aquilo que não era visível para ela nas nossas vidas. Aquele reino invisível vai se tornar visível para elas, porque nós estamos vivendo, nós estamos andando nesse reino. Amém? Mas somos nós que temos de demonstrar o poder de Deus para o mundo. As pessoas estão precisando, as pessoas estão mendigando, amados, as pessoas estão definhando, estão morrendo, estão se acabando. E nós temos uma vida e o poder de Deus dentro de nós. E não podemos perder tempo. Diga, eu não posso perder tempo. Aleluia. Aleluia. Amado, sabe quando este reino veio habitar dentro de você? Jesus fala acerca disso quando ele estava no Evangelho de João, quando ele estava conversando com Nicodemos. E Nicodemos questionando Jesus acerca do novo nascimento, Jesus diz, necessário vos é nascer de novo. E Jesus disse algo poderoso. Ele disse, aquele que não nascer de novo, nem vê e nem entra no reino de Deus. Amém? O novo nascimento é algo necessário a todos os homens. Porque ele não vai desfrutar dessa plenitude desse reino se ele não nascer de novo. É quando confessamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, quando nascemos de novo, que esse reino é transportado para dentro de nós. Amém? Aleluia! Eu coloquei essas mesas aqui, amados, para demonstrar justamente isso. O reino das trevas e o reino de Deus. A Bíblia diz que Deus nos transportou, nesse momento em que nascemos de novo, do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Não é assim? Estamos no mundo. Vamos supor que esse espaço aqui seja o mundo inteiro, o mundo todo. Então estávamos neste reino, antes de confessar Jesus como Senhor e Salvador. Pertencíamos a esse reino. E o que isso quer dizer? Que o nosso mover, o nosso falar era de acordo com esse reino. Mas uma mudança grandiosa, amados, aconteceu. Só que essa mudança aconteceu por dentro. Por isso que no momento em que uma pessoa nasce de novo, aparentemente, você não vê nenhuma mudança na vida dela. Ela até continua falando ou pensando praticamente do mesmo jeito, porque é um processo que vai acontecendo na vida dela. À medida que ela vai renovando a mente com a palavra, as coisas vão acontecendo. E ela vai crescendo. E esse reino que foi colocado dentro dela vai se manifestando. E vai crescendo. E as coisas vão acontecendo na vida desta pessoa. Então, amados, fomos transportados. Sabemos disso. Eu sei que cada um de vocês que estão aqui sabe muito bem acerca disso. Mas sabe que precisamos ter um entendimento muito além do que sabemos. Sabe que precisamos ter um entendimento, amados, na plenitude deste milagre que aconteceu no momento que confessamos Jesus como Senhor e Salvador.
desse milagre que aconteceu no novo nascimento, desse reino que foi estabelecido dentro de nós. Amados, nesse reino, nós somos guiados pela palavra e pelo Espírito. Eu coloquei esse óleo aqui para representar a unção do Espírito. Não somos mais guiados e não podemos ser mais guiados por aquilo que estamos vendo ou por aquilo que estamos sentindo. Amém? Isso é um processo. Precisamos fazer força. Jesus, falando acerca do reino, ele dizia que muitos guerreiam até por esse reino. E é com força e violência que se apoderam dele. Mas é preciso fazer força. Porque muitas vezes queremos agir segundo aquela maneira que nós víamos agindo até então. Porque é muito mais cômodo e é muito mais fácil agirmos assim. Não é verdade? Mas precisamos, amados, estar constantemente olhando para a palavra, porque ela vai nos trazer instruções acerca de como viver neste reino, acerca de como se mover, de como falar, de como agir neste reino. Amados, é a palavra e o Espírito em nossas vidas. Palavra e Espírito, amados, é equilíbrio. É isso que rege a nossa vida. É isso que deve guiar a nossa vida. É assim que nós devemos viver, amados, para fazermos a diferença neste mundo. Se não agirmos assim, amados, de que adianta? Que diferença fez? Jesus fez algo grandioso, algo poderoso. Ele deu a sua vida. Ele sofreu por nós, amados, para que possamos desfrutar disso. Esse é um reino, amados, onde os valores são totalmente invertidos, onde os valores são totalmente ao contrário aos valores que o mundo oferece, que o mundo mostra. Amém? É um reino, amados, de paz, justiça e alegria. Como o mundo tem alegria? Geralmente, bebendo, não é assim? Quem é tímido vai beber, ou quem está triste vai beber e entra em depressão. É uma falsa alegria. Mas Jesus nos deu uma paz verdadeira. Ele disse, eu vos dou a paz, não a dou como o mundo a dá. Ele nos deu, amados, a verdadeira paz e a verdadeira alegria. E ela está dentro de nós. Então, se ela está dentro de você, você pode tocar nela no momento que você precisar. No momento em que você necessitar. Ela já está aí dentro de você. Então, você decide. Está triste com alguma circunstância, amados? Nós podemos nos alegrar. Não por aquela circunstância, mas porque o Deus Todo-Poderoso está agindo em nosso favor. Ele está movendo em nosso favor. E nós podemos nos alegrar, porque as coisas vão mudar. Porque aquela circunstância não permanecerá daquele jeito. Amém? Então nós podemos nos alegrar, mas Ele é a nossa justiça. Quando Jesus estava anunciando o reino, Ele falou muito acerca de justiça. A nossa justiça, amados, não é como a justiça do mundo. Nós não fazemos justiça com as nossas próprias mãos. É Deus que age por nós. É Deus que age em nosso favor. Tenha consciência disso. Aleluia. Oh, obrigada, Pai. Eu já contei aqui, amados, no momento em que bateram no nosso carro há um tempo atrás. Alguém bateu na traseira do nosso carro. Nós estávamos com a razão, não é verdade? Porque afinal de contas foi ele que bateu, foi ele que procedeu errado. E quando o homem bateu no nosso carro, ele desceu do carro já xingando, chamando palavrões e dizendo que não ia pagar, que não ia fazer nada. Mas em nenhum momento a gente se aperreou por causa disso. Porque Deus é a nossa justiça. É Ele que age em nosso favor. Nesse dia, amados, eu estava dirigindo um culto. E a Alexandre ligou para mim dizendo que não podia vir me trazer. Porque estava lá e precisava esperar a polícia fazer a perícia e tudo lá. Então ia demorar muito. E eu peguei um ônibus e vim para a igreja. Cheguei a tempo. E comecei a me alegrar aqui. E a louvar e agradecer ao Senhor. Amados, no outro dia o homem pagou tudo. E não precisou nem a gente pedir. E tem mais, amados. Quando o Xandinho foi lá pegar o dinheiro com ele ainda mandou pedir desculpa a Alexandre. Ele disse para Xandinho, pede desculpa a teu pai por isso. E pagou todo o dinheiro.
Nem fomos atrás por ele, não fizemos nenhuma cobrança. Mas essa é a justiça de Deus. Amém? Nós colocamos as coisas diante dele e ele age em nosso favor. Aleluia? Vamos ver agora, amados, algumas características acerca desse reino. O reino de Deus é um reino de ação e é um reino de poder. Jesus, em nenhum momento, amados, ele ficou simplesmente só pregando, mas ele demonstrava esse reino. Ele curava os enfermos, amados. Sinais, prodígios e maravilhas aconteciam. E multidões vinham até ele. Por causa desses sinais, por causa da manifestação desse reino de Deus que ele estava anunciando. Amém? É assim que nós devemos nos mover. O reino de Deus, amados, é um reino de perseverança. Sua Bíblia já está aberta no livro, no Evangelho de Lucas. Vamos no capítulo 9 do Evangelho de Lucas, no verso 62. Capítulo 9, verso 62. Jesus lhe disse: ninguém que lança mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Isso é algo muito sério, não é verdade? Jesus não se alegra, amados, daqueles que retrocedem. O Senhor diz isso. Eu não tenho prazer naqueles que retrocedem. Naqueles que põem a mão no arado e olham para trás. Sabe por quê, amados? Porque você está demonstrando falta de fé. Você está demonstrando falta de confiança no Deus Todo-Poderoso que está agindo em seu favor. Se Ele colocou algo na tua mão, amados, faz. Porque Ele te dá força, Ele te dá graça, Ele te dá unção, Ele te dá poder para você fazer o que Ele colocou na tua mão. Então não olha para trás, mas avança. Se está difícil, amado, ser sincero com o Senhor. Ele conhece teu coração, Ele sabe o que nós pensamos muito mais do que a gente mesmo. Então é sincero, seja sincero e chega diante do Senhor. Pai, está difícil, eu não estou conseguindo, me ajuda nisso. E você vai ver a graça dele lhe socorrendo. Porque a Bíblia diz que a graça socorre no momento oportuno. Amém? Há uma graça para todas as coisas. Então, nunca vai haver peso naquilo que você faz para o Senhor. Nunca, amados, vai haver peso. Se está havendo peso, alguma coisa está errada. Então, sonda o teu coração e corrige isso. Porque não vai haver peso. Deus não vai colocar nada na sua mão para fazer que seja peso para você. Ele diz, tomai o meu jugo, que é leve. Amém? O nosso fardo foi posto sobre ele. E ele colocou o dele sobre as nossas vidas. E o dele é leve, amados. Não há peso naquilo que Deus te colocou para fazer. Amém? Guarda isso no teu coração. O reino de Deus, amados, é um reino de perdão. A parábola do credor incompassivo, que está no Evangelho de Mateus, no capítulo 18, fala bastante acerca disso. Como eu falei anteriormente, Jesus utilizou muitas parábolas para falar acerca do reino de Deus. E para trazer entendimento e revelação acerca disso. Então, a partir do verso 23, ele fala sobre essa parábola. Não vamos aqui ler acerca disso, por causa da hora. Mas eu vou só retratar um pouco acerca disso. E ele diz aqui no começo: por isso, o reino dos céus pode ser comparado a certo rei que quis ajustar conta com os seus servos. E começando a fazê-lo, trouxe um que lhe devia 10.000 talentos. E esse senhor foi cobrar e prestar contas contra esse servo. E esse servo pediu a misericórdia desse senhor, porque ele não tinha como pagar uma quantia tão alta. E o que esse senhor fez? Usou de misericórdia e perdoou essa dívida. Mas quando ele saiu da presença desse senhor, veio o servo dele, que lhe devia uma quantia bem inferior. Vamos supor que que o que ele devia sejam uns 100 milhões. Talvez o outro devesse 1.000 ou bem menos. Não há nem comparação em relação ao que ele devia. Mas quando esse servo chegou até ele e pediu também misericórdia acerca daquela dívida, porque ele não tinha condições de pagar, ele negou.
Ele não usou da mesma misericórdia que foi usado para com ele. Mas, amados, Jesus usa de misericórdia para com as nossas vidas. Estarmos aqui, amados, é a prova da misericórdia de Deus sobre as nossas vidas. De que Ele pagou o escrito de dívida que havia contra nós. Não éramos dignos, mas Ele nos fez dignos. Amém? Então é um reino, amados, de perdão. Isso é uma prática em nossas vidas. Até porque a palavra diz, amados, se não perdoarmos, Ele também não nos perdoa. É uma prática que devemos ter neste reino. Estar sempre perdoando, porque a falta de perdão cria um bloqueio para recebermos da parte do Senhor. A falta de perdão, amados, cria barreira entre nós e o Senhor. Então, amados, isso é uma decisão que devemos tomar. Às vezes não é fácil. Porque, de repente, você está numa situação em que alguém fez algo com você. E aquilo que essa pessoa fez é algo injusto. E que, às vezes, nem motivo não tem para ela ter feito aquilo ou para ter agido daquele modo. E, amados, se você não cuidar, isso vai crescendo dentro de você. E pode lhe sufocando. E, aos poucos, isso vai lhe afastando. E isso vai lhe tirando das coisas de Deus. Então, precisamos agir rápido. E, muitas vezes, não é fácil. Mas precisamos exercer força. Não é uma questão de sentimento. É uma questão de decisão. Eu decido fazer isso. Muitas vezes eu já disse isso para o Senhor, amado. Senhor, eu vou por tua causa. Eu decido fazer isso, Pai, por você. Não estou com vontade de fazer isso. Não estou querendo fazer isso. Mas eu sei que isso é o certo para fazer. E eu vou fazer porque é o melhor. Porque é o certo a ser feito. Amados, isso é agir priorizando o reino. Amém? Nem sempre é fácil. Mas nós podemos. Diga, eu posso. Porque o ajudador está dentro de mim. Amém? O reino de Deus, amados, é um reino de amor. E é um reino de justiça. Amém? A parábola dos trabalhadores da vinha traz bastante clareza acerca disso. Aqui também no Evangelho de Mateus, só um pouquinho mais na frente, no capítulo 20. Também fala acerca disso. Dessa justiça que há no reino de Deus, como eu citei anteriormente. E eu acho bem interessante essa parábola, amado, porque relata o modo de Deus agir, como é totalmente diferente do mundo, amados, do modo como o mundo age. Nessa parábola relata acerca desse senhor que foi chamar trabalhadores para a sua seara, para trabalhar. Então ele saiu de manhã bem cedo e encontrou um trabalhador e acertou com ele um denário, uma quantia, né, um valor para que ele trabalhasse aquele dia todinho para ele. Então o trabalhador foi. Então deu um pouco mais adiante, lá para as 9 horas, ele saiu, encontrou outros trabalhadores e também chamou para vir para a sua vinha trabalhar para ele. E ele continuou fazendo isso durante todo o dia, lá para o meio-dia, lá para as 3 horas da tarde. Quando deu as 5 horas da tarde, ele saiu novamente e encontrou outros trabalhadores desocupados e chamou eles novamente também para trabalhar na sua vinha. E quando findou um dia, lá para as 6 horas da tarde, ele chamou todos aqueles trabalhadores para acertar conta com eles e para fazer o pagamento. Então ele começou a fazer o pagamento daquele que chamou por último, daquele que ele tinha chamado às 5 horas da tarde. E ele deu um denário para ele. Então aqueles que ele tinha chamado por primeiro se alegraram. Eita, se ele deu um denário para ele e só chamou ele às 5 horas da tarde, então eu que trabalhei o dia todo, eu vou receber muito mais. E quando ele foi fazendo o pagamento, ele deu um denário para cada um. E isso levou alguns desses trabalhadores a questionarem, a se injuriarem e a buscarem a justiça do homem, achando que aquilo não era justo. Porque, afinal de contas, ele tinha trabalhado o dia todo e aquele outro trabalhou 1 hora e recebeu a mesma coisa que ele. Como pode isso? Que justiça é essa? Amada, essa é a justiça de Deus. Deus se move diferente do que os homens se movem. Deus pensa, amado, diferente do que o homem pensa. E ele não foi injusto.
Porque ele deu para ele exatamente o que ele tinha acertado com ele. Quando contratou ele, disse, eu lhe pagarei um denário. Então ficou tudo acertado com isso. E Deus deu para ele, e o trabalhador deu para ele exatamente o que tinha acertado com ele. Amém? A justiça de Deus, amados, é diferente da nossa. Não tente fazer as coisas com a sua própria força. Deixe Deus agir em seu favor. E você vai ver como as coisas acontecerão, como as coisas fluirão. Amém? O servo disse, dar-vos-ei o que for justo. O reino de Deus, amados, é um reino de valores eternos. Como eu já falei aqui anteriormente. Tem uma parábola também acerca do reino que fala acerca disso. A parábola das pérolas preciosas. E Jesus compara o reino de Deus a uma pedra preciosa. Que quando você acha, você deixa tudo que você tem ou vende tudo que você tem para adquirir aquilo ali. Ele também compara o reino a um tesouro escondido. Que você encontrando ele, vai e vende tudo que tem para adquirir aquele tesouro. Isso, amados, é priorizar o reino. É entender que nada das demais coisas que nós temos é mais precioso do que isso. Que buscar esse reino, que buscar o Senhor, que ter essas coisas, amados, é o que há de mais valioso e precioso nas nossas vidas. Amém? Aleluia. O reino de Deus, amados, é um reino de medidas diferentes. Olha que interessante. Quando olhamos para o natural aqui, para o mundo, quem são os grandes e os poderosos aqui no mundo? Os grandes políticos, os grandes empresários, digamos assim, não é verdade? Se pensarmos aqui, por exemplo, quando vai ter um evento, quando vem o governador, o presidente, ou seja, quem for, o senador, né, há toda aquela polpa, há muita gente cercando em volta daquela pessoa, mas de repente chega Jesus e ensina algo totalmente contrário, algo totalmente diferente. Ele diz, não, no meu reino não é assim. No meu reino, quem quiser ser o maior, que seja o menor. Quem quiser ser o primeiro, que seja o servo. É servindo, amados, que você se torna grande no reino. Não pense que Deus não está te vendo. Você pode pensar, mas eu trabalho lá na igreja de criança, lá na salinha, ninguém me vê. Engano, amados. O Deus que vê todas as coisas está lhe vendo. E é Ele que vai te recompensar. Não faça nada para ser visto diante dos homens. Porque é Deus que conhece o seu coração, amados. Esse reino de Deus é um reino que olha para dentro. Não olha para fora. Deus ele vai olhar, amados, a condição do teu coração. Como você está fazendo para o Senhor. E não tenha dúvidas que no tempo certo o seu galardão vai vir. Porque vai vir dele. Não espere galardão de homens, amados. Mas do Senhor. Porque ele é o justo juiz. Que nos dá a recompensa no tempo certo. Amém? Então o reino de Deus é um reino de medidas diferentes. Amém? Que se quiser ser grande, que seja o menor. O reino de Deus, amados, é um reino no qual, como eu falei anteriormente, Deus olha para dentro. Lembra daquela passagem da oferta da viúva pobre? Olha que interessante. Naquele momento havia grandes homens. Talvez grandes empresários, eu não sei. Mas havia homens ali de muito dinheiro. E dando ofertas grandiosas. Dando ofertas em grandes valores. Mas a Bíblia diz que naquele momento, Jesus se sentou diante do gasofilácio e ficou observando como as pessoas colocavam ali as suas ofertas e os seus dízimos ali. E ele disse algo que surpreendeu a muitos. Que aquela senhora, aquela viúva que tinha dado apenas uma moedinha, deu algo que era muito mais valioso. Porque ele olhou para o coração. No reino, amados, Deus olha para o teu coração. Ele olha para dentro. Não para aquilo que está havendo naturalmente. Não, amado, que se alguém... Não estou dizendo que se alguém está dando uma grande quantidade, isso não vai ter valor diante de Deus.
Porque se você está dando com o propósito certo no coração, amados, vai ter o mesmo valor diante de Deus. Mas naquela circunstância que foi relatada na Bíblia, aquelas pessoas não estavam dando com o mesmo coração que aquela senhora estava dando. Amém? Então é a condição do teu coração que Deus vai ver. Alinhar o nosso coração no reino de Deus. Porque é para dentro que Ele olha. Aleluia. A vida, amados, no reino de Deus é uma vida guiada pelo Espírito e pela palavra, como eu falei anteriormente. E no reino de Deus, amados, é a atitude do coração que vai contar. A atitude do teu coração. Se você está fazendo muitas coisas para o Senhor, se você é bastante atarefado, ou se você faz uma coisinha só para o Senhor, não importa. Mas a condição com que você faz aquilo ali para o Senhor, é isso que vai ter valor. É isso que vai determinar o galardão que você vai receber da parte dele. Amém? Então olha para dentro, amados. Olha para o teu coração em tudo que você faz para o Senhor. Porque é isso que vai contar diante dele. Não é você estar correndo para um lado e para o outro o dia todo buscando fazer as coisas para o Senhor se você estiver murmurando, se você estiver reclamando, se você estiver fazendo aquilo ali não de coração. Isso não vai ter valor diante do Senhor. É melhor que você faça uma coisinha só, mas faça com alegria no seu coração. Isso vai ter muito mais valor diante do Senhor. O reino de Deus, amados, funciona totalmente ao contrário. Tem valores totalmente invertidos. Dos valores naturais, dos valores do mundo, deste mundo. Amém? Aleluia. No reino de Deus, amados, a nossa vontade não deve prevalecer, mas a vontade do Pai. E é por isso que muitas coisas dão erradas na vida de muitas pessoas. Porque estão buscando fazer as coisas segundo a sua direção. Segundo o seu achômetro, digamos assim. Segundo aquilo que você pensa que é o certo. Segundo aquilo que você pensa que é o melhor para a sua vida. Mas, amados, antes de todas as coisas, devemos olhar para dentro. Sondar o nosso coração. E ver se é realmente essa a direção que Deus está dando. Ver se é realmente essa aquilo que Deus está lhe direcionando na sua vida. Amém? Amados, depois que eu terminei a universidade, quando eu estava fazendo a universidade, eu tinha planos de já emendar no mestrado. E era esse o desejo que eu tinha, porque eu tinha vontade de ser professora universitária, então eu precisava fazer logo um mestrado para dar continuidade. E até o diretor lá do meu curso, do curso de Relações Internacionais, ele me falava acerca disso, e os meus professores também tinham vontade que eu continuasse, porque eu sempre fui bastante estudiosa e dedicada nos estudos na universidade. Mas, amados, não era essa a direção. Não era isso que eu tinha de fazer depois disso. Porque eu sabia o chamado que eu tenho do Senhor, eu sabia as coisas que eu tenho para fazer para o Senhor. E não que nós não... Estou falando de algo particular na minha vida, amém? Não tome isso como regra para a sua vida. Olhe para dentro e veja o que o Senhor lhe direciona a fazer. Estou falando na minha vida. Então eu sabia que se eu prosseguisse nisso, amados, eu não poderia estar fazendo as coisas que eu estou fazendo para o Senhor. E eu sei que há muito mais que eu tenho para fazer. Há muito mais coisas que eu tenho para fazer. Então, amados, eu tive que olhar para dentro. E aquilo ali não estava mais me trazendo paz. Embora eu tivesse vontade de fazer aquilo, mas não era mais o tempo de eu continuar. Posso ser que eu ainda faça, eu não sei. Mas, por enquanto, é esse o tempo. É fazer as coisas do Senhor. É estar me preparando ainda mais para aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Para crescer nisso. Então, amados, é olhar para dentro e seguir. Porque muitas coisas ou muitas decisões que tomamos na vida, ou muitos posicionamentos que tomamos na vida, Deus vai permitir. Porque Ele respeita a tua vontade. Ele respeita o teu livre-arbítrio. Mas muitas coisas podem não dar certo. Pode não fluir, pode não ser o melhor de Deus para a sua vida. Porque você está fazendo segundo a sua força. Segundo a sua direção, segundo o que você pensa, o que você está querendo. Muitas coisas até podem ser lícitas.
Até podem ser coisas boas. Mas será que é aquilo que Deus está querendo nesse tempo para a tua vida? Som do coração a respeito disso, que o Senhor vai trazer direção. Que o Senhor vai te trazer a visão, vai te trazer o posicionamento e vai te encaminhar para aquilo que Ele está querendo para a tua vida nesse momento. E eu te digo uma coisa, não há nada melhor do que estar na perfeita vontade. Não há nada melhor do que estar no centro da vontade de Deus. Estar naquilo que Ele te chamou para fazer. Não há alegria, amado, satisfação, prazer na vida, não há plenitude quando você está fora disso. Quando você não está fluindo naquilo que Deus te chamou para fazer. E não esqueça, nunca haverá peso. Nunca haverá peso no que Deus te chamou para fazer, amados. Vai ser fácil, vai fluir quando você está no canto certo, no posicionamento certo. Queira ser produtivo, porque o reino de Deus é um reino produtivo. Amém? É um reino produtivo. Aleluia, vamos ficar de pé. O louvor, por favor. O reino de Deus, amados, é um reino eterno, grandioso e poderoso. É um reino, amados, que foi estabelecido dentro de nós, no nosso coração. Precisamos, amados, a cada dia mais conhecer acerca disso. Quando você olha para a palavra, amados, você está olhando para as diretrizes desse reino. Você está olhando para como você deve se mover nesse reino. De como você deve se conduzir nessa vida. Aleluia. O Senhor sempre nos ensina, amado, todas as coisas. Ele sempre nos mostra o caminho. Ele sempre nos mostra o melhor. Amém? Você pode fechar seus olhos. Aleluia. Pai, nós queremos te dar graça pelo que você nos ensinou nesta noite acerca do teu reino. Somos gratos a você porque você nos deu essa vida, porque você colocou essa preciosidade dentro de nós, Pai, porque o teu reino foi estabelecido dentro de nós, Pai. Nós somos gratos a você porque você nos ensina a andar neste reino, andar nesta plenitude. Você nos ensina a cada dia mais a desfrutar do teu melhor para as nossas vidas, Senhor. Nos conduz, Pai, a cada dia mais nesta plenitude. A andarmos assim como o teu filho andou aqui na terra. Anunciando este reino e demonstrando este reino com as suas ações, com o seu falar, com o seu mover. Queremos ser frutíferos, queremos ser plenos, Pai. Queremos demonstrar esse reino para o mundo, para que elas também o alcancem. Para que esse reino também possa estar em suas vidas, Senhor. Nós te damos graças, Pai, pelo teu cuidado conosco, pela tua bondade, Pai. Obrigada, Senhor. Porque você é a nossa justiça. Porque você nos ensinou, Pai, como as coisas funcionam. Os verdadeiros valores que nós temos de ter. O que devemos considerar, Pai, como prioridade em nossas vidas. O que devemos considerar como prioridade, como algo valioso no nosso caminhar. Você nos ensina em tua palavra que nós devemos remir o tempo. Porque o tempo está curto, Senhor. E para remir o tempo nós temos que priorizar aquilo que é importante. Para não perdermos tempo, para não desviarmos do foco, para não fugirmos do propósito, Senhor. Oh, Pai, obrigada, Pai. Obrigada por esse entendimento cada vez mais sendo gerado em nossos corações. Obrigada por essas verdades, Pai, vivas dentro de nós. Obrigada, Senhor. Aleluia. Se você está aqui nessa noite, e você ainda não tem esse reino dentro de você, porque você ainda não confessou Jesus como Senhor e Salvador, amados. É importante, é necessário, assim como o próprio Jesus disse, que quem não confessar Jesus, quem não nascer de novo, não pode ver nem entrar no reino de Deus. Se você está aqui nessa noite e você ainda não confessou Jesus como Senhor e Salvador,
Você ainda não tem esse reino estabelecido dentro de você. Levanta a tua mão e nós podemos orar com você.